Olá, como vai? Seja muito bem-vindo ao Saber Direito Responde, hoje com um tema que não é tão comum de ser trabalhado nos cursos de graduação, em especial. Vamos falar de Direito Militar. Eu sou o professor Keller Borges, especialista no tema. E conosco estão o Caleb Sobral, Janaína Mastrella e o Ícolo Romão. São os alunos que vão fazer algumas perguntas sobre o tema em específico. Combinados? Então vamos começar aqui com a pergunta do Caleb. Professor, a pena de morte pode ser aplicada em quais situações? Pena de morte, tema muito interessante. Pessoal, a Constituição Federal, via de regra, ela trata de um rol, uma lista de penas proibidas. E uma delas é a de morte. Só que a própria Constituição tem uma vírgulazinha, salvo em tempos de guerra declarada. Nesses casos, o Código Penal Militar é quem nos traz, Caleb, a especificidade. A pena de morte só poderá ser aplicada no Brasil para os crimes especificados nesse diploma legal. Decreto-Lei 1001 de 69, Código Penal Militar, dos artigos 355 a 408, você tem ali uma especificidade, os crimes militares em tempo de guerra. Dentre esses crimes, os mais graves poderão ser punidos com a morte, que curiosamente é executada por fuzilamento no Brasil. Existe crime militar hediondo? Não. Também uma questão muito interessante. Em provas de um nível mais elevado, o seu examinador pode sim relacionar o direito militar com o direito penal e leis penais especiais. Crimes hediondos. Pessoal, o crime hediondo no Brasil, ele é regido por uma norma específica, a Lei 8.072, e nessa lei você encontra uma lista fechada, um rol taxativo dos crimes que serão tratados como hediondo. E esses crimes não fazem nenhuma referência direta aos crimes militares, de modo que os crimes militares, em nenhuma hipótese, mesmo os mais graves, serão tratados de acordo com o que a Lei de Crimes Hediondos prevê. Civis podem cometer crime militar? Sim, estranhamente, sim. O crime militar, via de regra, ele está estruturado, crime militar em tempo de paz, ele está estruturado naquilo que eu costumo chamar de o todo-poderoso 9. O artigo 9º do Código Penal Militar é o artigo que nos traz, Ícolo, a especificidade de casos que podem ser crimes militares no Brasil. O artigo 9º, ele está estruturado em três momentos distintos, três partes distintas. E a terceira parte, aquilo que fecha o artigo 9º, o inciso 3º, via de regra, é aquele que trata das hipóteses nas quais o crime militar poderá ser cometido pelo civil. Lembrando que, curiosamente, nesse artigo, nesse inciso específico, não fala só do civil, fala também do militar inativo, aquele militar que está na reserva remunerada ou reformado. Para o CPM, esses militares cometerão crimes militares na condição de civil. Então é sim possível. Curiosamente, nas aulas que nós tivemos durante a semana, eu trabalhei inclusive um crime, o crime de insubmissão, que é um crime, pessoal, específico, exclusivo do civil. Tá? O crime de insubmissão só pode ser cometido pelo civil. Quem acompanhou as aulas já está por dentro do assunto e sim, realmente é possível essa situação específica de civis cometendo crimes militares e sendo julgados pela justiça militar. Visto que as penas principais são aplicadas juntamente com as acessórias e que não é permitido no direito penal aplicar mais de uma pena para a mesma conduta, as penas acessórias são válidas? Sim, é também interessante. Pessoal, esse sistema de penas que nós temos, Caleb, penas principais e acessórias, ele existia no direito penal como um todo. Em 84, com a revisão da norma penal, ela foi retirada, essa parte de penas acessórias foi retirada do penal comum. Só que a lei que alterou o Código Penal não fez nenhuma referência ao Código Penal Militar. Por esse motivo, as penas acessórias no sistema penal militar, por conta da especificidade, da própria especialidade da lei penal castrense, e aí eu já compartilho aqui uma dica, né? Castrense, quando você encontrar esse termo, é tudo aquilo que se refere a militar, então justiça castrense, código castrense, norma castrense, são situações que se referem ao militarismo. Então a norma castrense, ela manteve as penas acessórias e elas são válidas e nos casos concretos você vai encontrar a aplicação delas. Existem, óbvios, discussões. Como não é a Constituição que extinguiu a pena acessória do direito penal comum, eu não vejo como inconstitucionalidade a aplicação de uma pena acessória.
mas alguns doutrinadores discordam e vão falar justamente que vão seguir a norma penal mais recente, de 84, e vão recomendar a não aplicação da pena acessória. Porém, é majoritário a possibilidade de aplicação das mesmas. Professor, em relação à deserção, o que é o período da graça? Período de graça, e justamente só existe no crime de deserção, é aquele período que normalmente é cobrado em provas entre a ausência do militar, da unidade, e a consumação do crime de deserção. Quando o militar está prestes a consumar a deserção, o prazo de contagem de 8 dias é o chamado período de graça. Por que graça? Nesse momento, o militar ele está faltando ao serviço, porém, não comete nenhum crime. Por isso, a graça. A deserção só se consumará no mais de 8 dias, que para uns, em via de regra mais fácil, que se entenda como o 9º dia, a partir da 0 hora do 9º dia. Então, do dia que é verificada a falta até a consumação da deserção, esse prazo é chamado de período da graça e só se aplica, vamos lembrar bem, só se aplica ao crime de deserção, na verdade, aos tipos penais da deserção, onde existe a contagem de prazo. Esse período de 8 dias é chamado de período da graça. Quem são os cabeças citados no CPM, professor? Cabeças, bem interessante sua pergunta. Pessoal, os cabeças são os líderes. Via de regra, você tem dentro do Código Penal Militar uma seção chamada concurso de agentes. Dentro do concurso de agentes, você vai separar os cabeças em 3 momentos distintos. Primeiro, quando é que eles existirão? Somente nos crimes de autoria coletiva necessária. Professor, mas o que é um crime de autoria coletiva necessária? Aquele crime que mesmo que você queira muito, você não consegue cometer sozinho. O tipo penal já foi estruturado para a prática em conjunto. Mas como que eu identifico um crime de autoria coletiva necessária? O seu legislador foi bem interessante nesse sentido, porque ele já trouxe o tipo penal no plural. Quando você se deparar com os tipos penais, você vai encontrar a figura de militares, assemelhar dos. E o verbo núcleo também vai estar conjugado no plural. Então, essa situação específica do crime de autoria coletiva necessária. Neles, existe sempre a figura do cabeça. Quem é? Quem é o cabeça, Wico? Eu costumo dizer que cabeça ou melhor, o que ele faz, fica mais interessante na sequência do artigo. O cabeça é aquele que pede, P-E-D-I, provoca, excita, dirige ou instiga a ação criminosa. Essa é a função do cabeça, é essa. Essa é a primeira hipótese. Quem são os cabeças? O próprio Código Penal Militar, ele deixou claro essa figura para que as pessoas não tivessem dúvidas na hora de analisarem casos concretos. Num crime cometido por um oficial, acompanhado de inferiores hierárquicos, o oficial sempre será o cabeça. Na ausência de um oficial, num crime cometido somente, por exemplo, pelas praças, aquela praça que estiver exercendo função de oficial, resumindo, o mais antigo, é quem será oficialmente o cabeça. E aos cabeças, nos crimes de autoria coletiva necessária, que é o único lugar onde eles existem, caberá um aumento de pena estabelecido pelo próprio crime, né? Quando você tem a pena específica, o crime mais popular que nós estudamos, motim e revolta, para os cabeças a pena é maior, a pena é mais incisiva, justamente para incentivar, para mostrar e usar como exemplo a questão do líder negativo. Então, nesse sentido, cabeça para o CPM tem essa acepção e é normalmente dessa maneira que é trabalhado em provas e testes dos vários níveis. Qual a diferença entre insubordinação e desobediência? Insubordinação e desobediência. Na verdade, o que nós temos dentro do Código Penal Militar é um gênero de crimes chamado insubordinação. Esse gênero de crimes, ele subdivide-se em 4 crimes distintos. O gênero é insubordinação. Então, normalmente quando você encontra uma prova, um teste, uma discussão, Caleb, que fala de insubordinação ou afirma que insubordinação é crime, normalmente esse item está errado. Insubordinação não é crime, é gênero. Um gênero subdividido em 4 crimes distintos. E o primeiro deles, lá no artigo 163, é a chamada recusa de obediência. A recusa de obediência, que
abreviada se torna a desobediência, ela é uma espécie de motim individual. É quando o militar se recusa a obedecer, né, a seguir uma ordem, uma orientação do seu superior hierárquico em matéria de serviço. Nesse sentido, ele vai, quando diante dessa conduta, ele praticará a recusa de obediência, artigo 163. Primeiro crime do gênero insubordinação. Na sequência, você tem mais 3 crimes, também muito trabalhados. 164, oposição da ordem da sentinela. Sentinela é aquele militar que fica ali na entrada do quartel da unidade militar. A ordem dele é inviolável, desde que legal e exequível. Normalmente a ordem da sentinela vai ser o quê? Desliga o farol do veículo, liga a luz interna, identifique-se. E a pessoa se opõe a essa ordem. Pare o veículo. A pessoa se opôs, cometeu crime militar, né? Basicamente a ordem é para a segurança da unidade militar. Esse é o segundo crime do gênero insubordinação. O terceiro e o quarto caminham juntos. Tá? É a reunião ilícita e a publicação ou crítica indevida. Também 2 crimes do gênero insubordinação. Na reunião ilícita, eu reúno um grupo de militares e nessa reunião nós tecemos críticas à disciplina militar ou a atos do comandante da unidade militar. E por último, a publicação ou crítica indevida, artigo 166, é quando esse militar, usando aí o Código Penal Militar ainda traz até a questão do mimeógrafo, muitos dos que estão acompanhando a gente de casa nunca ouviram falar, né, do que é um mimeógrafo, mas enfim, qualquer impressão, qualquer material produzido que critique o governo, ou censure a disciplina, ou qualquer ato do comandante discuta assuntos militares, o militar poderá incorrer na chamada publicação ou crítica indevida. Lembrando, e aí fica a dica, que nós temos a publicação ou crítica indevida, pessoal, inclusive nas redes sociais. Tá? Hoje, o Código Penal Militar é de 69, uma época em que nem se sonhava com internet e todo o poder que ela nos traz, mas as redes sociais também podem, a pessoa que critica ou fala, escreve, né, incentivado pela tela brilhante, também pode incorrer na publicação ou crítica indevida. Tá? Então, a gente vai fazer uma pausinha, já voltamos, né, após o intervalo, com mais perguntas, tá? E você está no Saber Direito Responde. Pessoal, voltamos com o Saber Direito Responde e hoje o tema Direito Militar. Com vocês, professor Keller Borges, especialista no tema, estou respondendo aqui perguntas dos alunos que estão aqui nos estúdios com a gente. Vamos continuar aqui com as perguntas, agora é a vez da Janaína. Professor Keller, o que é crime militar? Crime militar. Basicamente, você tem aí 2 maneiras de responder essa pergunta. Constitucionalmente e militarmente falando. Usei um pouco de neologismo por conta da situação específica da resposta. Dentro da Constituição, a Constituição Federal define o crime militar como aquele previsto em lei específica. Então, por esse motivo, tirando da Constituição, nós temos que o que define crimes militares no Brasil é o critério do ratione legis. Ratione legis, em razão da lei. Que lei? Código Penal Militar. Serão tratados como crimes militares todas as condutas criminosas contidas no CPM. Acaba sendo uma vantagem. Por qual motivo? O CPM, na sua parte geral, ele te deixa livre, te deixa legislador, né, livre para criar leis penais militares extravagantes. Mas de 69 até agora, nenhuma foi feita. Então, todos os crimes militares que nós precisamos entender e estudar estão reunidos num único código. Não obstante, como eu disse, esse é o conceito constitucional, nós temos também o conceito de crime militar, em especial separando crimes militares em tempo de paz e guerra, através do artigo 9º, né, na parte geral do Código Penal Militar. O artigo 9º ele acaba se tornando a espinha dorsal dos estudos do direito militar. Por que ele é tão importante? Porque existem várias interpretações doutrinárias para o crime militar. E a teoria que eu particularmente, das 4 principais, nós temos a teoria topológica, a teoria processual, teoria clássica e teoria tricotômica. Eu particularmente sou adepto da teoria tricotômica do crime militar. Quando eu falo em tricotômica, é porque os autores que a criaram, né, a Ione Cruz e o Cláudio Miguel,
dividiram e classificaram os crimes militares em 3 momentos distintos. O primeiro momento é o crime propriamente ou essencialmente militar. Quais são? Aqueles que só existem no Código Penal Militar e só podem ser praticados por militares da ativa. E esse é o primeiro conceito, crime propriamente ou essencialmente militar. O segundo momento são os crimes tipicamente militares. O que é um crime tipicamente militar? Ele só existe no CPM, só está previsto no Código Penal Militar, porém pode ser praticado por qualquer pessoa. Existem crimes que o civil, nós já falamos no bloco anterior, existem crimes militares praticados pelo civil, inclusive crime praticado só pelo civil. Então é um crime tipicamente militar. E para fechar a classificação, nós temos os crimes impropriamente ou acidentalmente militares, que são crimes que existem no CPM e existem de igual maneira em leis especiais ou no Código Penal Comum. Então essa é a classificação de crimes militares. O crime acidentalmente ou impropriamente militar também pode ser praticado por qualquer pessoa. Basta que se amoldem, em todas as hipóteses, as regras do artigo 9º. Então, analiso a conduta. Tenho dúvidas se é crime militar ou crime comum? Quem é que me responde? O artigo 9º, que me dá as especificidades daquela conduta. Encaixou perfeitamente no artigo 9º, eu posso afirmar que eu estou diante de um crime militar. Nada? Wico? Professor, o que é assemelhado? Assemelhado. Uma figura que a gente costuma dizer que está entre as formas alienígenas que o Código Penal Militar nos apresenta. Por que alienígena? Porque ele traz uma espécie de servidor público que trabalha, labora dentro da estrutura do militarismo, mas ele não é militar, ele é assemelhado. O que é ser assemelhado? Se parecer. Então hoje, de acordo com a letra de lei, o assemelhado é o funcionário civil dos ministérios militares. Para muitos que estão em casa, e talvez algum de vocês, deve pensar, espera aí, não tem ministério militar. Realmente não tem. Em 98, os ministérios militares foram extintos. Por mais que nós não usássemos a extinção do assemelhado, foi um momento anterior a isso, os ministérios militares acabaram em 98. Quando eles acabaram, e então a Presidência da República optou por criar um Ministério da Defesa, a figura do assemelhado tornou-se ainda mais impossível de existir. Mas o Código Penal Militar, no seu artigo 21, deixa claro que assemelhado é todo funcionário civil do Ministério Militar. Então você tem que lembrar que, 1, não existem mais assemelhados. 2, o Código Penal Militar define como assemelhado todos os funcionários civis dos ministérios militares. E para fechar o raciocínio, por serem assemelhados, lá, trabalhando no Ministério, quando existia a figura dos assemelhados, você tem a figura do assemelhado ao oficial e do assemelhado à praça. Então, aquele assemelhado que faz uma função de praça terá os direitos inerentes à praça. Aquele assemelhado que faz uma função de oficial terá os direitos inerentes ao oficial, inclusive no cumprimento das penas, caso venha a cometer um crime militar e seja condenado a uma pena privativa de liberdade. Combinados? Caleb. O militar chegar atrasado configura crime? Militar chegar atrasado. Realmente é algo que, no mínimo, uma transgressão disciplinar. Mas, pessoal, para responder essa pergunta do Caleb, eu tenho que trabalhar com vocês 2 conceitos distintos. O primeiro, de parte geral. Parte geral, eu vou citar para você o artigo 19. O artigo 19 do Código Penal Militar, ele traz que o Código Penal em específico, Código Penal Militar, só contempla situações de crime, não contempla situações de transgressões disciplinares. Essas, as transgressões, são trabalhadas, Caleb, pelo regulamento específico da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, das polícias militares ou dos corpos de bombeiros militares. Felizmente, o atraso comum não é um crime militar, a menos que, ao se atrasar, você tenha perdido o voo, o navio ou o deslocamento de uma tropa da qual você deveria fazer parte. Caso isso tenha acontecido, parabéns.
Você acabou de cometer o crime previsto no artigo 190, a deserção especial. E essa deserção especial é justamente o crime do militar atrasado, né? O militar que se atrasa e perde a decolagem do avião, a partida do navio ou o deslocamento de tropa da qual ele deveria fazer parte. É um crime tão interessante que a pena varia, a pena para esse crime de deserção especial, ela vai variar de acordo com o tempo que esse militar atrasado levar para chegar no local onde a tropa está indo. Então, se ele chega no local em até 24 horas, é uma pena. De 24 horas a 5 dias, é outra pena. De 5 a 8 dias, outra pena. Acima de 8, eu até brinco nas aulas. Não precisa nem ir, que a cadeia já está pronta. Tá? Então, deserção especial é o crime para o militar atrasado, mas que o atraso traga esse tipo de prejuízo. Ele perdeu o deslocamento de uma tropa. O atraso comum pode ser processado de acordo com o regulamento interno, mas não seria aí passível de um processo criminal. E falamos um pouco de deserção. Vamos lembrar da deserção, porque a deserção é o mais importante dos crimes contra o serviço e o dever. E o mais cobrado em testes, provas e afins. A deserção, no Brasil, ela está dividida em 7 tipos diferentes. 5 deles, nós temos a contagem de prazo de 8 dias, que nós até falamos sobre no bloco passado. Período de graça, pessoal. Em 5 tipos de deserção, você tem o período de graça. A deserção clássica, no artigo 187. As deserções chamadas pelo legislador de deserções assimiladas estão no artigo 188, incisos 1º, 2º e 3º. Então tem mais formas de deserção aí, totalizando 4. E a deserção do artigo 192, que é a deserção por evasão. Ela também tem o período de graça, a contagem de 8 dias. 5 eu disse, são 7 no total. 2 das espécies de deserção são automáticas. Não tem o período de graça. Eu não preciso contar 8 dias para que o crime se consume. A que nós acabamos de explicar, acabamos de comentar sobre, que é a deserção especial, e a deserção por simulação, criação de incapacidade falsa para a inatividade. Como que funciona isso? O militar usa de um artifício, pega um laudo, um atestado, que fala que ele está incapaz, por motivos de saúde, para seguir na carreira militar. Por excelência, o Estado coloca esse militar na inatividade. Quando eu descubro que esse atestado que fez com que o militar se aposentasse, né, eu falo entre aspas que não existe aposentadoria, é reserva ou reforma, quando eu descubro, deserção na cabeça, artigo 188, inciso 4º. Então, a deserção ela é um crime complexo, 7 tipos distintos, 5, contagem do período de graça, 8 dias, 2, automático, e um deles ligado diretamente à sua pergunta, que é a do militar atrasado. Combinado? Professor, menores cometem crimes militares? Menores cometem crimes militares, a pergunta. Eu também tenho 2 maneiras de responder essa questão. De acordo com o CPM e de acordo com a Constituição, atrelada ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se na sua prova, no seu teste, no artigo, no assunto, quando você for falar de menores e crimes militares, os senhores e as senhoras têm que lembrar desses 2 momentos. Primeiro, o CPM. Se a referência direta é ao Código Penal Militar, temos que lembrar que os menores receberam 3 artigos só para tratar da situação deles. Artigos 50, 51 e 52. E sim, de acordo com o CPM, menor comete crime e vai ser punido com cadeia, nas hipóteses dos 50, 51 e 52. Pessoal, isso foi escrito em 69. Antes de você jogar o sapato na televisão, calma, tá? O ECA vale, tá? O ECA vale, a Constituição é maior. O que eu quero dizer é que essa parte do CPM ela foi revogada tacitamente, com a entrada em vigor da Constituição Federal, né? E basicamente, com a hipótese específica de o ECA, tudo que você estudou sobre menor, ok, prevalece, mas para o CPM ele pode ser inclusive punido com cadeia. Combinados? E o Ícolo? O assemelhado pode cometer qualquer crime militar? Não. O assemelhado, ele pode cometer crimes militares nos quais esteja prevista a figura do assemelhado. Por exemplo, motim e revolta. Reunirem-se militares ou assemelhados. Logo, seu legislador já deixou claro
que o assemelhado pode cometer o crime de motim ou de revolta. Ok. Mas, por exemplo, nós falamos há pouco da deserção. A deserção é um crime que o assemelhado não comete. Por quê? O seu legislador foi claro. Ausentar-se o militar da unidade em que serve ou do local em que deva permanecer por mais de 8 dias. Então, você tem que observar, né, aqueles crimes, as elementares nas quais o assemelhado esteja de fato enumerado, relacionado. Somente nesses casos específicos, o assemelhado poderá ser processado pelo cometimento de crime militar. Crime militar próprio, no caso, quando a gente fala próprio, é aquele que exige, não confunda com o propriamente do artigo 9º, crime militar próprio, aquele que exige uma característica específica do agente. Combinados? Então, pessoal, esse foi o Saber Direito Responde. Tá? Hoje o tema, um tema complexo, direito militar. Eu, professor Keller Borges, especialista no tema, respondi aqui as perguntas dos alunos que estiveram conosco. Agradeço a presença de vocês e aguardo, né, nas próximas oportunidades. Um grande abraço e até mais. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.